Beleza? Então, vamos lá. Super bom dia para todos, para quem eu não falei ainda. Título da aula, geradores elétricos. Leia aqui, ó. Leia aqui. Geradores elétricos. Eu já falei sobre isso semana passada. E aí eu aproveitei para explicar o que era DDP. Vocês me lembraram agora. Vamos fazer o seguinte, abra o microfone. Vamos lá, quero todo mundo com o microfone aberto, discutindo, conversando comigo. Eu vou te fazendo algumas perguntinhas e você vai me respondendo, tá bom? Pode olhar no caderno, pode olhar na apostila, localize aí onde está. Vai. Pode olhar aqui para a tela, eu vou colocando aqui na tela também, tá? Vamos lembrar? O que é um gerador? Para que é que serve um gerador? É algo Então, o capaz de gerador gerar transforma um DDP? tipo de energia em outro tipo de energia. Quer dizer, que é energia elétrica, eu acho. É. Ele pega qualquer tipo de energia e transforma em energia elétrica. Todos falaram corretamente. Mas de todos esses daí, o rapaz que respondeu foi o mais simples e, na minha opinião, o mais fácil de guardar. Para que serve o gerador? Gerar. Ele cria DDP. DDP. Isso, pronto, aí, é isso. DDP. Ele cria DDP. DDP é uma diferença de potencial, uma diferença de energia. Para que serve DDP? Para que vai ser usado a DDP? Para mover cargas elétricas, criar corrente elétrica. Só existe corrente elétrica se existir DDP. Tudo bem? Exemplo de gerador? Está aqui, ó. Pilha, bateria de carro e, eu falei semana passada, vocês devem lembrar, a tomada da sua casa. Lembra da tomada? Os 2 buraquinhos? Na verdade, tem 3, mas eu pedi para você ignorar o buraquinho do meio e pegar só os 2 da extremidade. Por quê? Porque é aqui que tem a DDP. Aqui tem uma energia, aqui tem outra energia. Elas são diferentes. Como elas são de valores diferentes, quando você espeta lá um aparelho qualquer, a corrente sai, as cargas se movem de uma energia, passa dentro do aparelho e sai na outra perninha, sai no outro buraquinho. Tudo bem? Por quê? Porque você criou DDP. A função do gerador é essa, criar DDP. Então, vamos ver se você lembra. Eu mostrei para você que nós podemos calcular, ou podemos representar um gerador dessa maneira aqui, ó. 2 barrinhas de tamanhos diferentes. Uma barrinha maior e uma barrinha menor. A barrinha maior é o polo positivo. A barrinha menor é o polo negativo do gerador. E dentro do gerador existe uma resistência interna. Todo mundo lembra disso? O que é essa resistência interna? Por que eu tenho que colocar uma resistência interna dentro do gerador? É porque... Lembra? Nós discutimos isso semana passada. É por causa da... alguma coisa relacionada a calor, não é? Perfeito. Isto. Falou em resistor, lembrou de calor. Resistência é uma maneira, aqui na física, da gente dizer que uma parte da energia da bateria virou calor. Pessoal, bateria esquenta. Estou perguntando, na sua experiência prática, bateria do seu celular, ela esquenta quando está em muito uso? Uhum. Sim. Então, ela produziu calor. Se ela produziu calor, ela tem resistência. Então, eu tenho que desenhar a resistência dentro da bateria. Esse E é a força eletromotriz. FEM. Força eletromotriz. Força eletromotriz é uma DDP, mas é a DDP total da bateria. R é a resistência, a quantidade de energia que vira calor. E U é a DDP entregue para o circuito. Ô, gente, nós discutimos isso semana passada. Eu disse para você, ó, vamos lembrar. Aqui, uma pilha. Essa pilha aqui é recarregável, tá? Essa daqui, ela pode... a gente faz o inverso dela. Nós vamos falar sobre isso também. Eu vou mostrar a pilha recarregável mais para frente. Chama receptor. Calma, uma coisa de cada vez.
Isso aqui é uma pilha, isso aqui é uma bateria. Quando você pega uma pilha aí na sua casa e olha com cuidado em torno dela, lê as coisas que estão escritas nela. Aqui tem um símbolo de positivo. Eu não sei se você está conseguindo ver aqui, ó. Está conseguindo ver o símbolo de positivo aqui? Olha o símbolo de negativo aqui, ó. Positivo e negativo. Positivo tem uma verruguinha aqui, ó, tá vendo? E o negativo é lisinho. Ou às vezes até tem uma depressão. Uma das duas coisas. Tá? Não é obrigatório ter a depressão, não. Essa bateria, se você ler aqui com calma, está escrito aqui na bateria que ela produz 1,5 volt. 1,5 volt. 1,5 volt é o U desse desenho. Olha aqui para o desenho. Aí eu expliquei semana passada para você o seguinte. Essa bateria ela produz mais que 1,5. Eu expliquei isso. Depende do fabricante, depende do tipo de substância usada aqui dentro. Tem vários tipos de baterias diferentes, tem alcalina, tem uma série de situações. Mas ela produz mais que 1,5. Por exemplo, essa bateria aqui, ó, ela produz 1,8 volts. Mas por que está escrito 1,5 aqui? Porque só chega do lado de fora para ser usado no circuito 1,5. Mas cadê o 0,3 aí da diferença? Foi transformado em calor. É o que está escrito aqui, gente. Olha para essa equação. Gente, vocês ficam achando que a física é difícil demais, porque você não tenta compreender a equação. Leia a equação. U é a DDP que chega do lado de fora da bateria, 1,5 volt. E é a DDP dentro da bateria, total, tudo que ela produziu, 1,8 volts. RI é o que foi transformado em calor, 0,3. Se de 1,8 eu subtrair 0,3, dá 1,5. Se da energia total eu tirar o que foi transformado em calor, eu consigo o útil. U é útil. É a DDP útil. Vamos, abre o microfone, fala comigo. Tá tudo bem isso na sua cabeça? Você tem que entender isso. Se você não entender isso, você não vai fazer exercício, você não vai conseguir responder nada. Professor, Pois não. você pode explicar de novo? É que eu me perdi no meio da explicação. Perfeito. Então, olha o próximo slide. Existem 3 tipos de energia, 3 tipos de potência que uma bateria pode manipular. PT quer dizer potência total. É tudo que ela produz. É calculado como E vezes I. E é a DDP total. No exemplo que eu dei, 1,8 volts. E a corrente. Corrente é a quantidade de carga que percorre o circuito. PD é a potência dissipada. Dissipada é o que virou calor. Pode ser calculado como RI quadrado, onde R é a resistência interna e I é a corrente. E PU é a útil. É o que chega do lado de fora, que vai ser usado pelos outros elementos. Um circuito elétrico, seu celular, por exemplo, o circuito do seu celular. Aí a potência útil é U vezes I. Então, U é a DDP útil. E é a DDP total. E RI quadrado é o que foi perdido. Se de toda a potência produzida eu subtrair a dissipada, eu encontro a útil, que é o que está escrito nesta equação. O que é útil? É o total menos o que foi jogado fora. Simples assim. Melhorou? Não melhorou? Entendi, professor. Então, guarda. Toda bateria, todo gerador, toda pilha tem 3 tipos de potências que podem ser calculadas. Total, dissipada e útil.
O útil é o que chega no circuito. Belezinha? Túlio. Se eu quiser calcular o rendimento, ó, eta, essa letra é eta. Se eu quiser calcular o rendimento da bateria, então é só eu pegar o que é útil e dividir pelo total. Ô, Júlia, pode perguntar quando você quiser, querida. Túlio, deixa eu te perguntar. O que que faz, tipo, o calor ser gerado na hora que tem a diferença da total para que entrega? Vamos viajar um pouquinho. Fecha os olhinhos, tenta imaginar o que eu vou descrever. Você está dentro de um fiozinho metálico, um fiozinho de cobre. O fio é de cobre. Cobre é metal, metal é sólido. As moléculas estão juntinhas, coladinhas uma na outra. Existem ligações químicas. Dentro da molécula tem um horror de átomos. Tenta imaginar isso, vai tentando imaginar isso. E os átomos têm um horror de elétrons girando em torno do núcleo. Aí você cria uma DDP nas extremidades do fiozinho. DDP é uma diferença de energia. O que os elétrons querem fazer? Eles querem ir do lugar de maior energia para o de menor energia. E aí? Eles começam a se mover. Mas será que é fácil mover dentro de um metal que tem um horror de moléculas, todas com ligação química, um horror de átomos, um horror de elétrons, núcleos, é superpovoado. Você concorda que quando esses elétrons começarem a se mover, eles vão acabar trombando com alguém? Com outro elétron, Sim. com outro núcleo. Alguma trombada vai esbarrar em alguma coisa. Cada vez que esbarrar, o que acontece? Cada vez que colide, o que acontece? Um pouquinho da energia é perdida. Entendi, Túlio. Esse pouquinho de energia perdida chama calor. Gente, mas isso é verdade? Você está andando, correndo, vamos melhor, correndo. Você está correndo, você correndo, ok? E aí você esbarra num muro. Tem um muro assim, ó, tem um muro, você vem correndo. Aí você esbarrou no muro. Seu braço rala, fica quente, esfregou no muro. Um pouco da sua energia, e você diminui um pouco sua velocidade. Por quê? Porque um pouco da sua energia virou calor. Está entendendo essa coisa meio caótica? É meio caótico. Tenta imaginar dentro de um fio, que maluquice. Aquele horror de elétron tentando correr assim, um trombando no outro, aquela desgrama toda. Quanto mais vezes os elétrons trombarem um com o outro, ou com núcleos, ou com qualquer coisa dentro do fio, a gente diz que maior é a resistência do fio. Gente, mas olha a palavra resistência. Por que chama resistência? Porque está tentando impedir que os elétrons se movam, ou pelo menos dificultando. A palavra resistência, mas não é isso que significa a palavra resistência no nosso alfabeto, não, no nosso vocabulário, não. Resistência não é isso, não é dificultar, não é dificultar. E quando dificulta, o que vira essa energia perdida? Calor. Então, quando eu falo resistência, eu estou falando de calor. Melhorou essa visão? Ah, agora entendi, Túlio. Obrigada. É isso, é igual a gente, é igual a gente. Você chega num lugar, tem um horror de pessoas, você quer ir rapidamente de um lugar para outro, você sai esbarrando em todo mundo. De todo jeito. É inevitável, está superpovoado. Beleza? Espero que os outros colegas tenham acompanhado também, que eu acho que a imagem, se você acompanhou,
Essa imagem fica mais fácil de você entender por que chama resistência, por que gera calor, essas colisões, né? E por que tem 3 tipos de energia: total, útil e dissipada. Se dá total, você tira o que foi perdido, sobra útil. Bom, isso tudo que nós falamos até agora, eu já tinha falado semana passada. Nós estamos apenas repetindo. Isso que está na tela para você agora é novidade. Então, deixe o microfone aberto. Pergunte. Não deixe de perguntar, por favor. Senão não adianta. É possível associar geradores. Gente, mas você vê isso o tempo inteiro. Caramba! Na sua casa deve ter um controle remoto que usa uma pilhazinha só. Olha, essa pilha aqui, pessoal, ó, essa daqui é a chamada pilha palito. A pilha palito, ela é menor que a pilha chamada média, né? Tá certo? Ó, essa pilha, aliás, ela é chamada de pequena. Essa é a palito. Tudo bem? Ela é um pouquinho menor. Essa pilha palito aqui, de repente, você tem um controle remoto na sua casa que usa uma pilha só, que usa uma bateria só, que usa um gerador só. Mas, às vezes, você tem um controle remoto que usa duas. Usa duas. E elas são colocadas assim, ó. Elas podem ser colocadas assim, ó, uma na frente da outra. Você coloca uma, depois coloca a outra, ela encaixa, acabou, o seu controle remoto funciona. Isso é uma associação em série. Em série é quando você coloca um polo positivo encostado num negativo. Uma pilha, uma bateria encostado na outra. Um gerador encostado no outro. Olha para o meu desenho aqui, por favor, gente. Está vendo aqui uma bateria? Aqui é outra bateria. Aqui é outra, aqui é outra. São 4 em série. Em série é uma na frente da outra. Então, no lugar dessas 4, eu posso colocar uma bateria só. Essa bateria que eu posso colocar no lugar dessas 4 é chamada de equivalente. É uma bateria que substitui as 4. Quando a associação é em série, olha aqui embaixo. Basta eu somar as forças eletromotrizes e as resistências internas. É só somar. Em série, é só somar. Como assim só somar? Presta atenção. Eu disse para você que essa bateria é de 1,5 volts. Se eu pegar uma segunda bateria e colocar em série, quanto eu vou obter de DDP? 3 volts. 3. É 1,5 mais 1,5. É só somar. Ué, mas então como é que eu decido quantas baterias eu vou usar, quantos geradores eu vou usar? Depende do circuito que você está criando. Se você criar um circuito que precisa de 6 volts, como é que você vai dar para o circuito 6 volts se a bateria só tem 1,5? É só você pegar 1,5, mais 1,5, mais 1,5, mais 1,5. 4 baterias de 1,5 dá 6 volts. Pronto, seu circuito funciona. Em série, você soma as DDPs, as forças eletromotrizes, e soma as resistências internas. Isso é um problema. Por quê? Porque quando eu somo as resistências internas, lembra, resistência. Falou em resistência, lembrou de calor. Se eu somar as resistências, vai dar uma resistência grandona. Então, esse conjunto vai esquentar pra caramba. Vai produzir muito calor. Porque tem muita resistência. Existe uma segunda maneira de você associar geradores. Você pode fazer assim também, ó, em paralelo. Aqui, ó, você pega um gerador, uma pilha, e coloca em paralelo com a outra pilha. Quantas você quiser. Quantas? Ó, 2, 3, 4, 5, 10. Você pode botar 10 em paralelo. Não tem problema. Qual é, então, a equivalente? Ou seja, uma bateria que substitui todas essas. Muito simples. A força eletromotriz equivalente é igual à força eletromotriz de uma só. Não, peraí, não entendi. Vamos de novo, então. Se eu pegar 10 pilhas destas, de 1,5 volt cada, essa aqui é 1,5 volt.
Eu coloco mais uma de 1,5, mais uma de 1,5, mais uma, 10 vezes. Qual vai ser a força eletromotriz equivalente? 1,5. Se eu colocar 10 de 1,5, eu obtenho 1,5. Ué, mas então aí danou-se tudo. Então isso aí não serve para nada, porque é melhor colocar uma só. Não. Dá uma olhadinha agora no que acontece com a resistência equivalente. Eu pego a resistência de uma delas e divido pelo número delas. Então, se eu pegar 10 baterias, 10 geradores de 1,5 volt cada, eles funcionam como se fosse só uma de 1,5. Porém, a resistência interna será 1/10 da resistência de uma. Quanto menor a resistência, menos calor é produzido. Menos energia dissipada. Menos energia jogada fora. Essas baterias, então, vão esquentar muito menos, vão durar muito mais e vão ser mais eficientes. Você está entendendo qual é a vantagem de associação em paralelo? Em paralelo, você não obtém aumento de DDP, mas você obtém diminuição de resistência interna, diminuição de dissipação de calor. Não, mas então, peraí. Como é que eu decido se é melhor usar em um aparelho, série ou paralelo? Muito simples. Se o seu aparelho precisar de mais que 1,5, mais de 1,5, tem que ser série. Se o seu aparelho precisa de 3 volts, 2. 6 volts, 4. E assim por diante. Mas, se o seu aparelho não precisa de aumento de DDP, então você pode colocar em paralelo, porque se diminuir a resistência interna, a pilha dura mais. Agora, não coloca muitas, não, porque o usuário, o cara que vai comprar seu equipamento, ele não vai gostar de colocar 10 pilhas dessa num aparelho, né? Mesmo que elas durem um pouco mais. Ele não vai achar muito legal colocar 10 pilhas dessa, não. Isso aqui não é muito barato. Pessoal, abre o microfone, conversa comigo. Você está entendendo a associação em série paralela? Você está entendendo quando é vantagem uma, quando é vantagem a outra? Associação em paralelo não é inútil, não, senhor. Às vezes os caras fazem o quê? Eles colocam 2 em série porque eles precisam de 3 volts. E mais 2 em paralelo para diminuir a resistência interna e a pilha durar mais. Aí você tem que colocar 4 pilhas no aparelho. Vocês nunca viram aparelho com 4 pilhas, não? Já? Já. Às vezes são 2 em série e 2 em paralelo. E os parzinhos em paralelo. Porque ele consegue as duas coisas. Ele consegue aumentar a DDP e consegue diminuir a perda de energia. Aquela pilha maior é considerada em série? Maior? Não, o tamanho não importa. Pode ser o tamanho que for. Não, né? porque tem pilha de mais volts. Tipo, tem aquelas pilhas pequenas, daí tem aquelas pilhas maiores. Tem as pilhas maiores ainda que são quadradão. Então, isso, atenção. As pilhas com esse formato aqui, ó, redondinha, assim, ó, tem dela palito, pequena, média e grande. Todas elas são de 1,5 volt. Nenhuma delas é melhor que a outra. Tudo é 1,5 volt. 1,5, 1,5, 1,5. Certo? Mas você está falando certinho. Existem umas bateriazinhas que você compra, quadradinhas, elas não são redondas assim. Aliás, essas pilhas quadradinhas, elas não têm os polos assim, ó, positivo e negativo. Os polos não estão nas extremidades. As pilhas quadradinhas têm os 2 polos em cima, o positivo aqui e o negativo aqui, ó, uma do lado da outra, você deve ter visto. Existem baterias quadradinhas dessas de 6 volts e de 9 volts. Para ser usado em aparelho, equipamento específico de 6 volts e 9 volts.
Certo? Gente, tudo bem? Túlio, Tudo. Eu tenho Pergunte. uma outra pergunta. Pois não. Teve uma pessoa que perguntou antes, pode falar. pode falar, Camila. Não, pode falar. Túlio, então quer dizer que a em paralelo ela vai esquentar menos? Isto. Ah, tá, entendi. E Obrigada. em série, você vai aumentar a DDP. Ah, tá. São as vantagens. Aham. Entendi, obrigada. De nada. Próxima. Então, Túlio. professor. Desculpa. Desculpa. Então, professor, eu queria perguntar, porque você disse que todas elas têm a mesma DDP. Qual é a diferença de uma pilha palito para uma pequena, para uma média, para uma grande? Se você me perguntar em termos de DDP, a diferença é nenhuma. Todas são de 1,5 volt. Acabei de falar. Todas são de 1,5 volt. Tá? Não importa se é palito. Ela sendo redondinha assim, ó, todas são de 1,5 volt. Agora, a pilha grande, é óbvio que ela dura mais. Se você tem um aparelho que precisa, por exemplo, antigamente existia, hoje não existe isso mais. Ninguém vende isso mais. Hoje, com o celular, mudou tudo. Tinha uns aparelhos grandes que a gente levava para a roça, onde não tinha energia elétrica, e que a gente usava 4 pilhas grandes. Mas ele tinha, era um aparelho que tocava CD, rádio, ele tinha vários equipamentos diferentes. Inclusive, antigamente, aquelas fitas cassete. Aquela fita cassete é mecânica. Aquilo gasta uma energia que não tem condição. Então, precisa de uma pilha com durabilidade maior. Então, as pilhas, palito, pequena, média e grande, é a durabilidade dela. Mas todas elas são de 1,5 volt. Nenhuma delas é maior que a outra em termos de DDP. Tudo bem? Tudo bem. Tinha outra pessoa Túlio. querendo perguntar? Ah, pois não. Tipo, eu entendi que a resistência ela é dividida pelo número de pilhas, mas, tipo, como que essa divisão é feita? É alguma coisa que tem no aparelho ou, sei lá? Como assim divisão de DDP? Não entendi a Porque, pergunta. tipo, se você coloca elas em paralelo, a resistência é reduzida. E como que ocorre essa redução? Tipo, Então, a resistência diminui porque cada uma vai contribuir com o mesmo valor de DDP, mas com uma quantidade de corrente menor. Se eu usar uma pilha só em 1,5 volt, eu vou produzir uma certa corrente. Certo? Porque é 1,5 volt. 1,5 volt é a DDP necessária para produzir uma determinada corrente. Se eu colocar 5 pilhas, elas vão produzir a mesma corrente, em paralelo. Você citou em paralelo. Elas vão produzir a mesma DDP e a mesma corrente. Só que aí, essas 5, ela não precisa fornecer... Vou te dar exemplo numérico, fica mais fácil. Eu vou dar um número super horroroso, que não é verdadeiro, mas é só para a gente ilustrar, tá bom? Depois você vai ver que isso não é verdade. O que eu vou falar agora é um absurdo, mas tá tudo bem. Vamos lá. Uma pilha só, de 1,5 volt, produziu 10 amperes. Ampere é corrente. 10 amperes. Se eu colocar 5 baterias em paralelo, elas vão produzir 10 amperes do mesmo jeito. Então quer dizer que essa está produzindo 10, essa 10, essa 10, essa 10, essa 10? Não. Essa aqui está produzindo 2 amperes, 2 amperes, 2 amperes, 2 amperes e 2 amperes. Quando eu somo 2, dá 10. Se cada bateria em paralelo está produzindo menos corrente, então ela está gastando menos energia, apesar da mesma DDP. agora eu entendi, Túlio. Então, aí como cada uma está produzindo menos corrente, então ela vai demorar mais para ser consumida. Ela vai demorar mais para se esgotar. Por isso que eu disse que a durabilidade em paralelo aumenta.
Compreende? Professor, eu tenho uma pergunta. Obrigada. E se tiver uma pilha na frente de outra pilha e tiver uma pilha embaixo, mas só uma, quanto que produz de corrente? Ah, então, muito bem. Você observou que aqui em paralelo eu coloquei todas as baterias iguais. Todas Sim. iguais. Todas iguais. Você está propondo que elas sejam diferentes. Você está propondo que eu use 1,5 e 1,5 em série, dá 3 volts. Aí eu coloco uma outra em paralelo de 1,5. Isso aqui vai funcionar em 1,5. E ela vai produzir o mesmo que essas duas, ou ela vai produzir um pouco mais? Aí é que está o problema. Se você colocou em série, você aumenta a resistência aqui, ó. E se você colocou uma outra bateria embaixo com uma DDP menor, 1,5 aqui e 3 aqui em cima, o circuito vai funcionar com 1,5 volt. Por quê? Porque se as duas baterias juntas podem produzir até 3 volts, elas dão conta de produzir 1,5. Mas essa de 1,5, ela só vai até 1,5, ela não pode produzir 3. Por isso que fica em 1,5. Não é vantagem você colocar associação em paralelo de baterias diferentes. Por quê? Porque ela vai subutilizar. Ela vai usar, a resistência continua a mesma e vai usar menos DDP. Conclusão, você está subutilizando a bateria. Você está desperdiçando bateria. Compreende? Então, a associação em paralelo só é feita com geradores iguais. Melhorou? Não melhorou? Entendeu? Não, falta menos de 1 minuto. Entendi. Legal? Em série, não. Em série, você pode colocar do jeito que você quiser. Vai somar mesmo. Mas, em paralelo, eles têm que ser iguais. Senão, você está desperdiçando